Faltam 5 minutos para as 23 horas. O Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74. E depois do adeus. Quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, em tristeza no fim. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Sinto em flor. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, as quais devem conservar com a máxima calma. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Chovieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi, de novo vieste em flor. Te desfolhei depois do amor e depois de nós o adeus, ficarmos O que é que significa o 25 de Abril para mim? Olha, significa um renascimento, a origem de uma nova vida. Eu estive, como sabem, 42 anos exilado, sem poder ver nem os meus pais, nem as minhas mães que faleceram, nem os meus amigos que também faleceram e que deixaram um vazio enorme no meu coração. O 25 de Abril, com novos amigos, foram amigos gratíssimos, preencheram esse vazio. O 25 de Abril é para mim uma grande alegria. E para o país é uma verdadeira libertação. Nessa altura, durante 47 anos de regime ditatorial, não havia cidadãos em Portugal. Havia sujeitos de Sua Majestade. A mulher não tinha direitos nenhuns. O 25 de Abril veio abrir uma porta de par e impar para que a mulher conquistasse os direitos, para que os portugueses adquirissem a sua qualidade de cidadão, e esta é a grande significação do 25 de Abril. Não foi cumprido todo o programa dos capitães de Abril, mas foi cumprir uma parte significativa, enorme, deu liberdade ao povo português para escolher como quer
e, quando quer, os seus governantes. O 25 de Abril foi um dia terrível, foi um dia negro, porque eu estava em Caxias preso. E só no dia 26 é que soubemos realmente qual era a tendência política e social do 25 de Abril. Foi o renascer de uma vida. Mesmo com 30 anos de distância, jamais poderei esquecer aquela coisa maravilhosa, os abraços, as lágrimas que corriam, sentámos por ela, a cabeça que se libertava, o corpo que saltava. Quer dizer, foi realmente o renascer, pronto. Foi o dia mais feliz da minha vida até aquela altura. Eu vivia muito a situação política. 25 de Abril, eu nem sei explicar bem, mas quem andou tantos anos na luta contra o fascismo e pela implantação de um regime democrático, evidentemente que é um acontecimento impressionante, talvez é um dos grandes acontecimentos da minha própria vida, não sei explicar mais nada. Em Guimarães teve também um significado muito particular, na medida em que Guimarães foi sempre uma cidade muito conservadora, como aliás todo o Minho. O 25 de Abril em Guimarães foi, naturalmente, e também para desgosto de muita gente, foi um momento particularmente importante e particularmente belo. Aliás, a população veio à rua porque sentiu que alguma coisa ia mudar. Para mim é de um simbolismo extraordinário, porque no dia 26 de Abril estava este espaço completamente cheio do povo de Guimarães, que pela primeira vez vinha à rua sem medo de levar com uma carga policial lá em cima. De maneira que este espaço, para mim, é que é realmente o símbolo mais forte da liberdade que o 25 de Abril trouxe ao nosso povo. Aqui eu, pela primeira vez, desde há muitos anos, eu senti uma emoção tão profunda que eu, que não sou uma mulher de lágrima fácil, chorei intensivamente, porque compreendi melhor o que se estava a passar. Quer dizer, todo o povo na rua, espontaneamente, os democratas de Guimarães que aparecem pela primeira vez, dão a cara, porque até aí agia-se clandestinamente, isso a mim impressionou-me de uma maneira extraordinária. Da maneira que para mim este espaço é o 25 de Abril na rua. O 25 de Abril em que eu acredito, o 25 de Abril que eu tenho continuado a lutar para que continue, para que não se desvirtue. Portanto, para mim, a varanda do Hotel Litoral e este espaço é realmente o 25 de Abril. Em choro, doce canto, e em mim converte, e em mim converte em choro, doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto. Talvez aqui tenha acontecido, eventualmente, a primeira manifestação pública de apoio ao 25 de Abril, na medida em que eu tinha escritório aqui muito perto, com o Dr. Salgado Lobo, foi com quem fiz o meu estágio, e depois de regressar da tropa fiquei a trabalhar com ele. Quando soubemos o que tinha acontecido, viemos até aqui ao Toural ver as pessoas, daí eu ter-lhe relatado aquela minha impressão, e depois, cerca das 10h30, entramos aqui no Café Milenário, onde estava o meu sogro, que era um homem também de formação profundamente democrática. Estava numa mesa sozinho, sentámos ao pé dele. Na televisão não havia imagens, havia apenas o logotipo da RTP, músicas várias, algumas marchas militares, e a certa altura houve uma voz em off que anunciou que iria ser lido um comunicado do Movimento das Forças Armadas. O comunicado foi lido, onde, enfim, foi expressas as intenções das movimentações, de natureza perfeitamente democratizante e descolonizadora um pouco mais ainda encapotadamente,
não foi assim tão abertamente, mas foi logo afirmado os tais 3 E's: democratizar, desenvolver e descolonizar. Portanto, isto estava aí resumido, mal acabou de ser lido o comunicado, que demorou uns 2 minutos ou assim uma coisa, e eu, o Dr. Salgado Lobo e o meu sogro, batemos palmas em conjunto, portanto, a dizer que terá sido o primeiro ato coletivo de manifestação pública de apoio ao 25 de Abril. Ninguém reagiu no café. As pessoas todas continuavam com expectativa e, portanto, mais ninguém se associou, digamos, a essa manifestação. Quando nunca a infância teve infância, nunca faz falta. Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Em Guimarães era só reuníamos clandestinamente, em casa de um amigo ou outro, não sei se, alguns não sei se são vivos, se já foram, mas era assim, na casa de Santos Simões, na casa do Lado Ribeiro, nos escritórios dele, no escritório do falecido Dr. Salgado Lobo, reuni também no Motoprego. Quer dizer, era assim que reuníamos, e ao sair olhávamos para a rua ver se tinha alguém para nos safar da perseguição policial, neste caso da PIDE, não é? Aqui em Guimarães estavam 2 dos principais elementos daquilo que era o núcleo duro dos Democratas de Braga. O núcleo duro dos Democratas de Braga era constituído pelo Dr. Lino Lima de Famalicão, pelo Dr. Humberto Soeiro de Braga, pelo Eduardo Ribeiro, que é engenheiro, e por mim próprio, e ainda pelo professor Vítor de Sá. Éramos nós os 5 que tínhamos toda a engrenagem na mão, porque sabíamos que connosco também reuniam alguns que eram infiltrados da PIDE. Aqui o Café Milenário era um local onde, de alguma forma, creio eu, este aqui é um local muito engraçado, onde coexistiam as pessoas da direita, as pessoas do regime, com pessoas também desafetas do regime e com pessoas que, efetivamente, tinham alguma atividade, toda ela sempre clandestina, ou pelo menos muito discreta, antes do 25 de Abril. Podemos dizer que esse café tinha uma espécie de uma fronteira. De um lado eram os que falavam baixo de uma determinada maneira, ou esses até poderiam falar muitas vezes alto, do outro lado estavam os outros que falavam baixo de outra maneira, mas era de certa forma curioso visto à distância. Na altura não era nada agradável isso, não é? Uma pessoa sentir-se permanentemente vigiada e sentir que o parceiro do lado podia estar, até mesmo no nosso seio, podiam estar pessoas, como estavam, que depois iriam transmitir as nossas conversas. Nas reuniões que nós fazíamos, quer em Braga, quer em Famalicão, quer aqui em Guimarães, reuniões que, no fundo, seriam clandestinas, que não eram autorizadas, mas eram toleradas, não é? Apesar da nossa persistência, que vinha de longa data, não é? Chegavam aos nossos conhecimentos os boletins do movimento das Forças Armadas, antes de 25 de Abril. Na casa do Eduardo Ribeiro, chegaram a participar, eu estive lá em reuniões que estavam 50 pessoas, não é? Muita gente, não é? Portanto, quer dizer, é evidente que seria fácil coisa, mas penso que também no regime, a essa altura, também já não tinha força para estar a interromper todas as reuniões e a incriminar continuamente as pessoas. Quer dizer, acho que estávamos já na fim, quer dizer, as mensagens já estavam todas, não é? E, portanto, caíam, não é? O regime estava no final. Inclusive, reuníamos muitas vezes antes, 25 de Abril, na casa do Dr. Santos Simões, um grupo restrito e assim. E pronto, e eu não é que fosse cabecilha, mas tomava parte, não tinha medo, colaborava, aquilo que achava que era para bem da sociedade e do povo, sobretudo da classe dos trabalhadores. Foi a semana sala de visitas, e nós às vezes acontecia, doutor Natural às vezes, quando eu estava com um amigo ou outro e queríamos conversar de uma maneira um bocadinho mais particular, o que é que nós fazíamos? Andávamos a passear à volta do Toral, a ver. De vez em quando olhávamos para trás, assim, tinha certeza que ninguém ouvia, que não havia nenhum bufo, digamos, à pega, nem nas imediações. Não. Que era de todas as quintas-feiras, como todas as quintas-feiras, ia visitar o meu irmão que estava preso em Caxias, o meu irmão José Casimiro. E estava preso porque eu, como muitos outros, ao longo da história do fascismo, muitos outros milhares, alguns que morreram, não é? Estávamos lá porque, naquela altura, em Portugal não havia a liberdade de expressão. Quer dizer, um português atento e informado não poderia
não podia emitir a sua opinião, não podia dizer nada que contrariasse a prática, digamos, da ditadura, não é? E eu fui preso por razões específicas, porque eu, nessa altura, estava exilado em Paris, porque tinha desertado das Forças Armadas, na medida em que tive a fazer a tropa em Santarém, em Cavalaria, e lá também tive preso 2 vezes na tropa militar, porque eu discordava, já nessa altura, da guerra de África, chamada Guerra Colonial, que eles chamavam a Guerra do Ultramar, não é? Olha, o meu irmão Eduardo foi preso 2 vezes, por exemplo, pela PIDE. Uma das vezes, até foi aqui no Restaurante do Jordão, havia lá uma reunião do Rotary Club, não é? E ele fez um discurso a defender a democracia, e no dia seguinte alguém bufou e ele teve chatice, está a ver? Tive o meu período de luta antifascista, tive preso 2 vezes por causa disso. Antes de Caxias fomos à rua António Maria Cardoso, que era a sede administrativa da PIDE, em Lisboa, e aí fomos recebidos com aplausos e murros, muitos aplausos pela alegria que receberam em nos terem deitado a pata, e depois murros e pontapés, pronto. E depois de nos identificarmos na rua António Maria Cardoso, foi para Caxias, não é? E aí foram 7 dias de tortura do sono, que era uma coisa inimaginável, que até era condenada abertamente pela Organização Mundial de Saúde, não é? E pancadaria até chegar, não é? Era a chamada Brigada dos Índios, não é? Em que, pronto, quer dizer, batiam uma porrada, mandavam burros, etc, não é? Mas pior que a porrada física, porque essa pessoa não aguenta, era a chamada tortura do sono, porque aí realmente a partir do 3º, 4º dia, sem dormir 1 minuto, 1 segundo, começámos a ter alucinações. Custa muitos sacrifícios, ameaças de morte, ameaças de tiro, ameaças de prisão, tudo isso passou ao lado. Felizmente nunca fui beliscado, mas ameaçado fui muito. A polícia, quando nos visse, vinha logo ter comigo e despachava-me logo. Perguntava se não tinha meias para remendar em casa, se não tinha a casa para arrumar, se não tinha que fazer, era desse género. Quando a PIDE me perseguiu, antes do 25 de Abril, não é? Quer dizer, é uma situação, quase me disseram para eu estar guardada, quase me disseram, olha, não apareças, me proibiram de ir às reuniões, de ir ao sindicato, de me encontrar com as pessoas, de me deixar de... Isso é um bocado complicado, não é? A gente, pronto, gostar de ser livre e ter uma opção de querer ajudar as pessoas, e ter que estar em casa metida e ter que andar sempre a ver quando é que a polícia me levava. E eu não cheguei a ser presa. Mas o meu marido chegou a estar preso, embora por pouco tempo, quando participava em Braga numa reunião do movimento democrático, não é? Portanto, eu senti muito na pele isso. Inclusive há coisas muito engraçadas ligadas a isso. Eu na altura tinha filhas pequenas e tinha uma empregada doméstica que me ajudava a criá-las, e ela tinha ordens expressas para não abrir a porta a ninguém. Há muita gente a quem dá jeito hoje de dizer isso, mas eu digo que não, eu não tinha nada a ver com o 25 de Abril. Eu pertencia aos quadros da Ação Nacional Popular, mal era que me perseguissem a mim. Mas aquilo que eu vi em termos de perseguição eu acho que nos últimos 3, 4 anos antes do 25 de Abril o regime estava em desagregação completa. E estava em desagregação porque o regime era um regime castrense, quer se queira, quer não se queira, era um regime fundado sobre os militares e, portanto, desde que se percebesse que os militares desapareciam, desaparecia a estrutura básica do regime. O tipo de problemas que havia, julgo eu, que era sobretudo em períodos eleitorais. Sobretudo em períodos eleitorais havia pessoas que eram incomodadas, que aparecia-lhes a PIDE em casa. Num dos dias que eu ia jantar a casa, poucas vezes eu ia jantar a casa, porque tinha mais prazer, apareceram-me 3 operários. Eu usava uma moto, a lambreta, que me deslocava para Ribadavia e de Ribadavia para Guimarães. Chegou nesse dia à noite, ora ver, onde é que vai? 3 operários. Onde é que eu vou? Vou jantar a casa, Ribadavia. Não vai, mas é de táxi. A moto está aqui. Eu disse, o que é? Não vai, nós só lhe dizemos depois. A moto fica aqui, você vai de táxi. E eu vi os gajos com os olhos de admiração, o rosto transtornado, disse, mas o que é que se passa? Não me disseram o que passava.
E no outro, lá fui de táxi embora para Ribadavia. Fui para Ribadavia e então no outro dia procurei, telefonei ou mandei um recado a um dos três, queria falar com eles. Então ele contou-me que nessa noite 4 industriais, que não me disse o nome na altura, só sei o nome de um, mas não estavam reunidos no café com um deles, que era amigo de um dos problemas, e que disse: o Ribeiro esta noite vai voar. O que é que eles iam fazer? Está planeado. Eu ia na Lambreta e na curva, da chamada curva de Dona Rosa, em Gondomar, ia preparar ali um simulacro de desastre. Ia-me dar amarrada e eu ficava. Era um desastre. Felizmente esse moço estava a ouvir, porque era amigo de um dos patrões, e veio-me avisar assustado. E eu fiz a vontade, fui de táxi, safei-me. Curiosamente, não saí mais de casa e vi um filme precisamente igual àquilo que aconteceu em Roma, em plena rua de Roma, da Avenida de Roma, e um sindicalista italiano de Lambreta, e vem um gajo, paz, matou o gajo e disse: olha, era isto que me ia tocar a mim. Quem o denunciou era o Joaquim Teixeira, que era da PIDE, um agentezito qualquer da PIDE, não é? Ele foi que denunciou, ouviram as palavras dele, dizer: se tivéssemos aquelas coisas, os caras denunciaram, e a guarda andou em cima dele e eles tiveram que desaparecer de casa. Os presos políticos tinham que sair um por um. Ora bem, não éramos tanto, se fosse um por um, ficaríamos lá para aí uma semana ou 15 dias ainda, não é à espera da nossa vez. Portanto, estamos a 26 de abril. E entretanto, à volta de Caxias, começaram-se a juntar milhares e milhares e milhares de pessoas a gritar alto e com muita alma: queremos os presos, queremos os presos. E perante esse cenário é evidente que a Junta Salvação Nacional não teve outra solução senão abrir-nos as portas. Digamos, a chegada autoral do capitão Guimarães, que pertencia ao quartel de Braga e que tinha ido com as suas tropas tomar o Rádio Clube Português, creio que a Miramar. E chegou a passar 2 ou 3 dias. Quando se dá, portanto, a execução do golpe, eu sou o comandante, assumo o comando das forças e vou cumprir uma missão ao Porto, onde fico sediado no Regimento de Cavalaria 6, onde tenho várias missões, nomeadamente a ocupação da Legião, das instalações da Legião do Porto. Depois cumpro outras missões, também o cerco à PIDE e depois controle de acessos e depois, ao fim de 2 dias, portanto, foi 25, 26, durante a tarde de 27, eu vou regressar à unidade a Braga, que era o Regimento de Infantaria 8. Nessa altura recebo uma comunicação telefónica aqui do meu amigo António Mota Prego, a dizer-me: Rui, tal, como é que está isso? Está tudo adquirido, o golpe está conquistado, a democracia vai andar para a frente. Ele diz-me: está em preparação uma manifestação aqui em Guimarães, tu não podias passar por aqui. Eu disse: eu só não posso, como para mim é uma grata alegria. Sabia-se que a tropa ia passar à volta das 5 horas, um batalhão que passou aqui, comandado pelo então Alferes, suponho que é Alferes Rui Simões, que hoje suponho que deve ser coronel ou coisa que o valha, e as pessoas vieram à rua manifestar-se perfeitamente à vontade, aplaudindo vibrantemente as Forças Armadas que passaram no Toural. Nós entramos, viemos pela estrada de Covas, viemos de Santo Tirso, e depois viemos aqui pela estrada de Covas e entramos aqui no Toural. E aqui em Toural estava... Do lado da estação. Do lado da estação, chegamos pela estação. Chegámos aqui ao Toural e era um mar de gente, com muitos vivas à democracia, à liberdade, ao MFA, e nas varandas toda a gente, a minha mulher também estava, o meu sogro e a minha mulher sabiam que na véspera do 25 de Abril eu saí de casa para ir tomar o quartel do Infantaria 8, e portanto nunca mais tinha estado com a família. Aliás, quando nós nos despedimos com a esperança, mas com o receio de ser a última vez que estávamos juntos. Depois parámos aqui, foi-me oferecido a mim e aos soldados que me acompanhavam, que eu comandava, flores.
houve só uns discursos de circunstância. Aqui eu disse também umas palavras com o António em cima do Jeep, não é? E, portanto, agradecer ao povo de Guimarães a recepção, a transmitir ao povo de Guimarães a esperança e a certeza da democracia e, portanto, agradecer a todos aqueles que se tinham sacrificado para que a liberdade chegasse como chegou. Depois seguimos daqui em direção às Taipas, não é? E ao longo do caminho daqui até Braga fomos sempre sido recebidos por todas as populações ao longo da estrada, nas Taipas, nas localidades todas, e depois na entrada em Braga, na avenida hoje dita da Liberdade, até ao quartel. Do liceu, assim chamado na altura, encerraram as portas, vieram todos para a rua, começaram a surgir os primeiros cartazes, quase todos por juventude, a dizer nem mais um soldado para as colónias, ou seja, a extrema-esquerda foi a primeira a aparecer institucionalmente. O MDP-CDE era o único movimento político organizado aqui em Guimarães com alguma atividade anterior. Também pôs um carro na rua para sossegar as pessoas, dizer que o movimento tinha sido democrático, que não tivessem medo de se manifestarem. É uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. A tomada do poder aqui em Guimarães, o poder era a Câmara, por assim dizer. Foi um grupo de pessoas, juntamos, eu, o José Faria Martins Bastos, que já faleceu, creio que também estava o engenheiro o Dr. António Ribeiro, não sei se estava o engenheiro Eduardo Ribeiro, julgo que sim, mas fomos uns 4 ou 5, fomos à Câmara, dizer ao Presidente da Câmara, no dia seguinte, efetivamente que tinha caído o regime, ou 2 dias depois, talvez, tinha caído o regime, portanto ele já não representava nada e que deveria, efetivamente, pelo menos colocar o lugar à disposição. Ele disse que o não faria, disse que só seria quando houvesse uma determinação nesse sentido e que não colocava o lugar nenhum à disposição. Até recordo-me que a expressão dele foi esta: quem me pôs aqui, que daqui me tire. Portanto, é evidente que não agarramos nele, não o usamos para a porta fora, só lhe dissemos que achávamos que teria sido mais correto ele colocar o lugar do Presidente da Câmara à disposição, dizer que se entregaria os poderes a quem aparecesse efetivamente com um mínimo de legitimidade para os receber, e portanto o único ato a nível de instituição camarária que representou o apiar do regime lá dentro foi também o apiar das fotografias que se mantinham lá, de Marcelo Caetano e do Presidente da República de então, Américo Tomás, em que nós não só as apiamos no próprio gabinete do Presidente da Câmara, tirámos-las da parede e pusemos-las no chão voltadas contra a parede, e assim fomos a todas as salas da Câmara onde havia essas fotografias e fizemos a mesma coisa. Logo no dia seguinte ou 2 dias depois, não só foi nomeado um delegado da Junta de Salvação Nacional aqui para Guimarães, que foi a pessoa que momentaneamente ficou, enfim, as funções de poder autárquico, mas logo a seguir então se constituiu uma comissão administrativa que foi quem geriu os destinos municipais até às primeiras eleições autárquicas. Também foi a mesma coisa, também atacámos a Câmara Municipal no sentido de pôr o então Presidente, simplesmente. Mesmo no momento mais cru do 25 de Abril, procurou sempre seguir uma forma hierarquizada, que foi naturalmente aguardar-se a vinda do novo governador civil, mas de qualquer forma começou-se a realizar logo uma grande pressão no sentido de a Câmara Municipal abandonar o seu posto, porque não estavam lá a representar ninguém. O que eles já estavam a representar era o Marcelo Caetano já estava na Madeira, não representava nada, e portanto foi essa pressão que se realizou também. É óbvio que no momento em que caía uma ditadura de quase 50 anos, é óbvio que aquilo teria dito e os termos em que o disse. Eu nunca fui gago a denunciar o fascismo quando o fascismo estava no poder, naturalmente com o fascismo já derrubado,
Naturalmente que aí disse muito claramente qual era a importância da queda do fascismo. Fiz um apelo às pessoas no sentido de assumirem as suas responsabilidades num regime que ia ser instaurado no país e que só podia ser instaurado com a colaboração de todos, com o empenhamento de todos. E era isso, e fiz uma saudação às Forças Armadas por terem contribuído decisivamente para derrubar o fascismo. Mas aqui em Guimarães, no Conselho de Guimarães, que foram as sessões de esclarecimento, era interessantíssimo. Todos os dias, à noite, eu e outras pessoas, partíamos para as freguesias, enfim, para as aldeias e para as vilas, agora vilas, para as localidades do Conselho, para todas elas, desde a mais próxima à mais recôndita. Fizemos-lo também aqui dentro da cidade, as sessões de esclarecimento, explicar às pessoas o que era esta democracia, porque muitas delas não sabiam, mas sequer o que era a democracia, quais eram as expectativas que o novo regime criava, como é que as pessoas deviam organizar-se para defender os seus interesses, explicar os acontecimentos, porque aquilo depois foi uma catadupa de acontecimentos. Informou-se o Conselho de Guimarães da situação que se vivia e o que pensávamos fazer. Quer dizer, o regime caiu, mas os fascistas continuaram, não é? As pessoas que tinham poder ou que estavam ligadas, não é? Portanto, e o nosso papel, nosso papel de militares, na qualidade de alferes miliciano, aí, participo nessas campanhas de alfabetização, de alfabetização, não é bem de alfabetização, embora também se passasse por aí, mas sobretudo de sensibilização que foram feitas pelo país. Aqui no magistério primário tínhamos um diretor, uma joia de homem, o Dr. Acácio Melo, que teve de deixar o cargo e era uma orientação a nível geral no país de que todos os diretores das escolas do magistério primário deveriam ser ou do MDP-CDE ou do Partido Comunista. E foi precisamente um senhor, de certeza vós conheceu, o professor Carlos Mesquita, que é um belíssimo cidadão, que liderou uma comissão que foi expressamente a Lisboa manifestar o seu repúdio. A coisa que me ocorre em relação ao 25 de Abril é o próprio dia, naturalmente, 25 de Abril. Já que me estão a pedir para localizar o 25 de Abril em Guimarães, independentemente das lutas que muita gente, dezenas de anos, fez antes, contra o regime fascista, é um facto que o 25 de Abril é para mim indissociável da minha vinda para a escola de magistério primário enquanto aluno. E no percurso eu sou apanhado pelo diretor do magistério, que era o Dr. Cássio de Melo, e que me apanha, portanto, na vinda para o magistério, para o carro, convida-me para entrar e pergunta-me se eu tenho conhecimento do que é que se está a passar. Eu tinha acabado de me levantar cerca de uma hora antes para vir para a escola e de facto não tinha conhecimento de rigorosamente nada. Portanto, é através do Dr. Cássio de Melo que eu tenho conhecimento, portanto, das movimentações militares que estão a decorrer. E, portanto, estamos a falar nessa altura por volta das 9h menos um quarto, portanto, da manhã, e é nessa altura que eu tenho conhecimento. Portanto, eu dirigi-me para a escola de magistério. Portanto, para mim, antes de mais, o 25 de Abril, enquanto data, é efetivamente relacionado de imediato com esta escola. E com o Dr. Cássio de Melo, que era um homem que criou, isto é uma homenagem justa, merecida, portanto, criou um ambiente nesta escola de democracia efetiva. E, no entanto, estamos a falar de antes do 25 de Abril, visto que esta escola começou a funcionar em 1972. Portanto, e é justo referir isso. Quanto à minha participação, sinceramente, é de qualquer cidadão anónimo. Claro que eu pintei paredes, colei cartazes. Nos dias imediatos, e não só nos dias, ou durante dizer meses, alguns anos até, houve em Portugal inteiro, e por isso também em Guimarães, uma ação de pintura dos muros, sobretudo aqueles que eram muros brancos ou muros. Não me parece que tenha havido muito estrago de casas particulares ou com pedra, portanto, pinturas mais difíceis de depois levantar, mas sobretudo nas paredes foram feitos painéis alusivos ao acontecimento e até houve umas ações que eu achei muito interessantes, que foi terem posto as crianças das escolas, alguns professores das disciplinas visuais, do desenho, como na altura se chamava, virem com os alunos precisamente decorar algumas paredes
com pinturas feitas pelas crianças, alusivas ao 25 de Abril. A esse nível se deu uma libertação muito grande, porque imediatamente se mudaram programas, imediatamente se fizeram ações de formação de professores, imediatamente se alteraram uma série de normas burocráticas. O 25 de Abril para o ensino e para mim como professora foi também uma espécie de nova vida. Não é? Em que eu podia dar largas aos meus sonhos. Porque eu sou professora, toda a vida fui, é o que eu gosto de fazer, eu adoro a minha profissão. Eu estou aposentada, mas continuo a ser professora, porque não sei fazer outra coisa. E antes do 25 de Abril nós tínhamos impedimentos terríveis para a nossa ação. Para já porque tínhamos um livro único, porque tínhamos um programa muito rígido, porque tínhamos que dizer aos alunos aquilo que queriam que fosse dito, era muito difícil contornar o culto da personalidade do Salazar, contornar a trilogia do Deus, Pátria e Família, a submissão da mulher, e os livros estão impregnadíssimos de uma ideologia fascista. O Cineclube passava os filmes normais, ainda que censurados, é bom que se diga, os filmes eram todos cortados, até cenas de beijo, todos sabemos disso, portanto não eram sequer cenas ousadíssimas, e os filmes considerados, digamos, absolutamente, digamos, perigosos pelo regime, nem sequer eram exibidos cá em Portugal, nem entravam. A associação que era importante, que era o Cineclube. O Cineclube era muito interessante por aquilo que corporizava e que dinamizava. Portanto, também uma instituição importante aqui nesse âmbito. O Cineclube de Guimarães, sendo uma associação legalmente constituída, precisava, como qualquer outra instituição na altura, de comunicar, portanto, ao Estado quais eram as pessoas eleitas para os respectivos órgãos sociais. E depois, apesar de ser um voto democrático dos próprios sócios da associação, o Estado permitia-se pegar nessas listas e arriscar pessoas. Portanto, esta sim, aquela não, e as pessoas que considerava, digamos, não recomendáveis para o regime, que para nós, como deve imaginar, eram altamente recomendáveis, eram cortadas. E, de facto, a PIDE fiscalizava de tal modo as instituições que o Cineclube até via as suas contas fiscalizadas. E então esta história é contada, inclusive no livro que o Dr. Santos Simões fez sobre o Cineclube de Guimarães, sobre uma história que chama História Breve do Cineclube de Guimarães. Há um PIDE que se apresenta ao Presidente da Direção do Cineclube de Guimarães, o Dr. António Emílio, e pede as chaves do Cineclube, porque, portanto, enfim, fiscalizar as contas. E fiscaliza as contas durante alguns tempos e depois devolve a chave, dizendo apenas que havia uma diferença de, não sei se era de um escudo e 50 centavos ou qualquer coisa assim parecida. De qualquer modo, reparem bem que até instituições que não tinham apoio do Estado eram alvo não só de fiscalização do ponto de vista da composição dos seus órgãos sociais, como mesmo em termos de, digamos, das próprias contas, como se recebessem dinheiro do Estado para as suas atividades. E um outro episódio que foi o da chegada a Guimarães do Emílio Guerreiro, que era uma pessoa de grande... Era um mito em Guimarães. O Emílio Guerreiro representava um mito, um homem que vivia em Paris, enfim, que teve uma grande luta no 7 de fevereiro, creio que se chama assim, de 1928, contra o Salazar. Eu saí do Porto, onde era professor, na faculdade, professor assistente, na Faculdade de Ciências, em 1932. Foi quando eu saí de Portugal. E regressei após a Revolução de Abril de 1974. Portanto, estive 42 anos exilado. E isso me levou que em 1962 eu fui a primeira vez em Paris com a minha mulher e fomos visitá-lo e levei abraços de muita gente de cá de Guimarães que eu conhecia. Tinha notícia e acompanhava tudo o que se passava aqui em Portugal, e sabia de tudo o que se passava, sobre o aspecto político, sobre o aspecto social e económico. Sabia muito bem qual era a situação dos portugueses. Na altura em que ele, portanto, chegou a Guimarães, fui eu encarregado de ir buscá-lo ao Porto, visto que eu já tinha contactos com ele, já o conhecia, não é? E fui então ao Porto buscá-lo para vir aqui ser recebido na Câmara Municipal. Ao chegar ao Toural, foi uma festa inexplicável. Guimarães, a minha terra, encontrei-a já com certos desenvolvimentos. Já o Afonso Henriques não estava no Toural, a estátua já estava aqui, os Passos do Duque de Bragança tinham-se transformado aquela casa, que era o quartel de Infantaria 20, tinha-se transformado no bonito palácio do Duque de Bragança. Enfim, já havia uma certa modificação aqui em Guimarães. A
própria relação de Damas estava modificado, mas depois do 25 de Abril, Guimarães progrediu muito, muito, muito. Portugal hoje é o país mais pobre da Europa. 30 anos depois é bom que as pessoas façam uma reflexão para saber em que medida é que o 25 de Abril se cumpriu ou para saber em que medida é que traíram as esperanças do 25 de Abril. Porque alguém com certeza que traiu as esperanças do 25 de Abril. Animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. Quando um cão te morde uma canela, o que faz falta. Quando a esquina há sempre uma cabeça, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta. Eu estava nesta varanda, precisamente, e ao olhar para dentro, vi chegar à porta da sala um senhor, representante da autoridade da época. Para mim ele era um símbolo de toda a opressão, de maneira que eu não consegui e desabei. Foi a primeira vez que eu chorei após o 25 de Abril. Foi importante ter chorado, pronto, foi um escape, mas realmente eu nessa altura só contei isso ao meu marido. Eu tive a noção de que íamos ter muita luta pela frente. Já não vinha esta varanda desde essa época, há 30 anos. Tenho mais 5, numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já crê que é rei da quem dá leimar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. A gente ajuda a vemos de ser mais o vencer, mas há quem queira deitar abaixo que eu levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.
não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Guimarães, a cidade de Guimarães, que eu disse há pouco, agora encontrei a mais bonita, mas hoje está ainda muito mais bonita. Hoje é uma das lindas cidades de Portugal. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o
povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais